bom estar na casa do Senhor, muito bom adorar o Senhor. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, onde estaremos lendo a partir do versículo de número 13. Você que pode, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Palavra de salvação. A igreja pode se sentar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Mas incrível, nesse momento, mais uma vez, Senhor, nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que somente Tu és bom em todo o tempo, reconhecendo que o Senhor se faz presente neste lugar. Que essa palavra, Senhor, venha trazer clareza para cada um de nós, da nossa missão e da nossa tarefa, enquanto discípulos Teus. Fala, Senhor, aos nossos corações, e que a chama do Espírito Santo de Deus que habita em nós faça arder os nossos corações, entendendo para o que o Senhor tem nos chamado. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, no mês de julho nós tivemos aqui o nosso Um Dia para Deus. E foi um dia muito especial, porque passamos todo o dia ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrados e entendendo que Deus nos chama para fazer a sua obra. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos e sem direção, porque ficamos pensando qual é o meu talento, qual é o meu dom, qual é o meu chamado. Mas na igreja do Senhor Jesus Cristo, na família do Senhor Jesus Cristo, há um chamado que é para todos, sem distinção. O chamado para ir e cumprir a missão que o Pai nos confiou. A missão de compartilhar a fé, a esperança. A missão de anunciar o Evangelho. E nós aprendemos naquele dia que o Senhor conta com cada um de nós. E nós muitas vezes nessa tarefa de evangelização, às vezes nos sentimos desafiados e perdidos, porque alguns são tímidos, alguns não sabem por onde começar, alguns não sabem como fazer. Mas o Senhor nos chama, porque Ele nos ama, e é Ele quem ministra em nós e através de nós. E quando nós olhamos para esse texto, fica muito claro, pelo menos para mim ficou muito claro essa semana, que não existe evangelização se não houver comunhão. Muitas vezes nós falamos em comunhão, e comunhão para a gente, para nós que somos cristãos, é ter tudo em comum. E o que nós temos em comum é a presença do Senhor Jesus Cristo. É estarmos andando em unidade, entendendo o amor, a graça dele sendo compartilhada. E muitas vezes parece que nós vivemos num mundo à parte. E por isso que às vezes nós fazemos essa distinção, né? Entre a minha vida ministerial, a minha vida espiritual e a minha vida secular. Porque nós entendemos que comunhão acontece somente nesse ambiente entre os santos. E é verdade, comunhão com o Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo, não acontece somente nesse ambiente, entre os santos, entre os lavados e os remidos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ao nos resgatar das trevas e da morte e do pecado,
ao nos dar nova vida, Ele também nos faz compreender que se o chamado no primeiro momento é algo particular, individual, a salvação, o testemunho, a pregação da palavra é um ministério coletivo. Eu preciso compartilhar com as outras pessoas. E muitas vezes nós não temos esse momento de compartilhar. E eu lembro que dia desses alguém falou sobre comunhão e o Senhor começou a falar com isso. Muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, mas não há comunhão com o nosso pai, não há comunhão com a nossa mãe, não há comunhão com a nossa vizinha, não há comunhão com os nossos colegas de trabalho, não há comunhão com as outras pessoas, porque nós dizemos que eles não são nossos irmãos. E nós fazemos essa distinção. E aí eu olho para o texto. O texto vem dizendo que o Senhor Jesus, após ter ouvido isso, ele retirou-se. O que ele ouviu? Ele ouviu o relato dos discípulos que seguiam João Batista, que acompanhavam o ministério de João Batista, o precursor, aquele que veio para preparar o caminho, que João Batista havia morrido. E o Senhor, naquele momento, ele pretende se retirar com os seus discípulos. E eu fico pensando que, às vezes, quando eu tenho um dia difícil, às vezes, quando eu vivo algumas situações difíceis na caminhada, eu chamo ele e falo assim, a gente vai voltar para casa andando. E às vezes a gente está longe de casa e ele só olha para mim e a gente sai andando. Por quê? Porque eu preciso me retirar. Eu preciso ter um momento a sós. Mas o interessante é que Jesus, ao estar indo nesse momento a sós, somente ele e seus discípulos, no momento em que eles precisam pensar, no momento que eles precisam orar, ser revestidos, buscar a presença de Deus, o que acontece? O Senhor, ao desembarcar, ele percebe que tem uma grande multidão à sua volta. E aí começa a questão da comunhão, de olhar para o outro e ver a necessidade do outro em detrimento das nossas próprias necessidades. O Senhor olha para aqueles homens e mulheres que, ao ouvir e perceber, reconhecer que aquele é Jesus, aquele que anda fazendo sinais, pregando as boas novas, trazendo esperança, anunciando o evangelho de salvação, fazendo curas e milagres, é Jesus. E eles correm para o encontro de Jesus. Jesus olha para eles e percebe neles ovelhas que andam com o sem pastor, como pessoas que estão desamparadas, desassistidas das suas necessidades, que têm as suas dores, que têm os seus sofrimentos, que têm os seus desafios e que não tem ninguém que as veja e que perceba o que elas precisam e que parem um tempo para dar a elas aquilo que elas precisam receber. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que naquele momento, que seria o momento dele com os seus discípulos, ele olha para a multidão e se compadece, se enche de amor e de misericórdia, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus de graça, um Deus de amor e de misericórdia. E ele começa a ensinar aquela multidão. Começa a curar, começa a tratar uns com os outros, a dar atenção uns para os outros. E é muito interessante que ele está ali junto com os seus discípulos. E os discípulos estão aprendendo com o seu mestre. E o mestre está ensinando não somente com aquilo que ele fala, mas com aquilo que ele faz. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção na nossa forma de nos portarmos, com aquilo que fazemos, como fazemos, com aquilo que falamos, porque as pessoas estão à nossa volta, prestando atenção em nós, querendo ver Jesus em nós. E o Senhor Jesus está ali, e falando e cuidando um do outro. E Jesus não está preocupado com a hora, mas os seus discípulos estão atentos à hora. E chegam para Jesus. E eu fico imaginando a cena e eles falando, Jesus, o que é? Mestre, preste atenção, a noite já está caindo. Olha só, um monte
gente que está por aí. Daqui um pouco eles vão precisar se alimentar. E nós é que vamos ter que alimentar. Nós não temos como alimentar essa multidão. Despede todo mundo. Como se ele estivesse dizendo para Jesus: olha, Jesus, o Senhor já fez a sua parte. O Senhor já falou. O Senhor já cuidou, já orientou. Já está bom, já chega, Senhor Jesus. Manda embora. Agora, cada um por si, que eles se virem. Que cada um corra atrás daquilo que é preciso. Mas eles não sabiam que Jesus também tinha uma lição para eles. Assim como tem uma lição para cada um de nós. Quantas vezes no nosso cotidiano nós somos assim, né? Tem alguns irmãos que têm um tipo de necessidade muito exigente. E às vezes a gente fica com vontade de se despedir logo do irmão, né? Despedir logo do irmão. Já falei uma, já falei duas, já falei três, já falei quatro, já falei cinco, já falei seis, já falei sete. Eu já não aguento mais falar. Então a gente tem a necessidade de despedir pensando assim: vou orar por você. Como se orar ou entregar um folhetinho, dar uma palavra fosse suficiente. Isso já é suficiente, porque a obra agora vai acontecer por si só, porque eu já fiz a minha parte. Como se a gente quisesse se livrar logo do problema. E era exatamente o que os discípulos queriam. Eles queriam se livrar logo do problema. E quantas vezes nós vivemos assim, né? Querendo nos livrar logo do problema, porque a dificuldade do outro, a dor do outro, a necessidade do outro não é meu problema. Eu já fiz a minha parte. Mas Jesus olha para eles e de uma forma muito especial, porque ele já sabia de todas as coisas, disse-lhes: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. E eu fico imaginando a fisionomia dos discípulos, né? Como assim? Eu? Tá falando comigo? Sou eu mesmo? Eu como? Eu não tenho como. Não há dinheiro, não há comida que seja suficiente para alimentar essa multidão. Mas o que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos? Que aquela multidão não era responsabilidade deles. Porque se nós temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos negligenciar o nosso próximo. Ele é responsabilidade sua. E quem está dizendo não é a pastora Waltermar, graças a Deus. É a palavra de Deus. Porque comigo você pode retrucar, você pode discordar, você pode parar de falar comigo, você pode até deixar de nos acompanhar pela rede social, você pode deixar de vir à igreja, você pode fazer o que você quiser. Mas com Deus, não podemos argumentar. Porque se eu estou aqui, se você está aí, é fruto de pessoas que não desistiram de nós. Você é fruto das orações de pessoas que você nem chegou a conhecer, mas que oraram pela sua vida, que não desistiram. E o Senhor, quando Ele está ali cuidando daquelas pessoas, Ele está ensinando aos seus discípulos que é isso que eu quero que vocês façam. Se vocês são meus discípulos, fazei o que eu vos ensino. E o Senhor nos ensina a amar pessoas e a cuidar de pessoas. Mas muitas vezes, ao ouvir uma palavra dessa, a gente faz igual aos discípulos, né? Não tem dinheiro que seja suficiente. E aí a gente fala: eu sou tímido, eu trabalho muito, eu estudo, eu tenho muitos compromissos, eu tenho muitas coisas a fazer. E é interessante porque nós somos pessoas ocupadas. E às vezes as pessoas até implicam comigo porque às vezes eu vivo arrumando ideia, né, Elcio? Como diz Elcio, eu vivo arrumando alguma coisa para me ocupar.
E às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, mas tu já não tem trabalho demais não? Tu já não faz coisa demais não? Já não tá bom não? Mas quando a gente ama ao Senhor e quando a gente entende a profundidade da graça, do amor e da misericórdia de Deus, do que Ele fez, do que Ele nos salvou e como Ele nos salva todos os dias, como Ele age na nossa vida de forma sobrenatural em todos os momentos. Não há como dizer não. Eu não tenho como dizer não. Se tem uma pessoa que eu não tenho como dizer não, é para o Senhor. E quando eu não faço porque eu quero ser melhor do que ninguém, porque o meu serviço não é melhor do que o serviço de ninguém. A minha entrega não é melhor do que a entrega de ninguém, é a minha entrega, é a minha forma de fazer em gratidão ao meu Senhor, que tudo faz por mim. Desde as coisas mais simples a mais complexas. Essa semana que passou, eu passei orando, pedindo assim, Senhor, não deixa chover hoje não, porque eu preciso sair. Não deixa chover não. E aí no dia seguinte eu tinha outro compromisso. Senhor, não deixa chover hoje de novo não. E aí eu passei pedindo a semana toda para não chover. Aí hoje de manhã, quando eu estava saindo de casa, eu vi um chuvisquinho assim. Aí eu pensei assim, Senhor, mas hoje eu não vou pedir para não chover não. Hoje eu não vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Porque hoje... E aí eu vi um testemunho, né? A irmã Vera falando que passou 6 meses orando para que não chovesse. Esse Deus que nós servimos é assim. Das coisas mais simples às mais complexas. Ele ouve, mas não só ouve, mas Ele atende. E como o Senhor atende? Então Ele diz que o nosso medo, a nossa falta de tempo, a falta de preparo e todas as desculpas que você quiser dar, nada disso tem relevância para aquele que é um verdadeiro discípulo do Senhor. Porque nós precisamos ter comunhão. No seu trabalho, aonde você está, você ali tem pessoas sobre a sua autoridade, não a autoridade pelo serviço que lhe confere, mas sobre a autoridade espiritual, porque você é a igreja do Senhor, você é um representante do Senhor, você é coluna, você é um sacerdócio santo, você é alguém que conhece a palavra, você é servo, você é filho. Você é alguém que tem autoridade espiritual. Então, se você está na condução, aquelas pessoas estão debaixo dessa autoridade espiritual que o Senhor colocou sobre a sua vida. Você é responsável pela vida daquelas pessoas na condução. Se você está dentro do mercado, você é responsável, você é autoridade espiritual sobre aquelas vidas que estão dentro do mercado. Se você está na escola, você é autoridade espiritual sobre as pessoas que estão no mercado, na escola. Se você está na rua, na sua rua, você é autoridade espiritual sobre a vida daquelas pessoas, porque você conhece ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós vivemos nos escondendo, nos esquivando, fazendo como os discípulos queriam fazer, despedir as pessoas, porque não é comigo. Com a pastora, procura a pastora. Eu acho muito interessante que quando bate alguém ali na porta, a gente às vezes não procura nem saber o que a pessoa quer. Ah, eu queria falar com o responsável. É a pastora. Não tem outro responsável, né? Só tem responsável. A única responsável que tem na igreja é a pastora? Vocês não são responsáveis? É todo mundo irresponsável? Não. Você é a autoridade. Se você está na porta e alguém chegou, você vai falar, fale comigo. Eu lembro uma vez que eu estava varrendo a igreja, limpando a igreja, e chegou uma pessoa, eu quero falar com o responsável. Eu, pois não, pode falar. Não, você não, eu quero falar com o responsável daqui desse lugar. Eu olhei para ele, pois não, pode falar. Está falando com ele.
porque não está aqui, só tem pastor aqui nessa igreja. Sou eu. Se servir, eis-me aqui. Aí ele olhou para mim, aquele vizinho, meio sem graça. Como que ele disse, então tá, então serve a senhora mesmo. Vou falar. Mas nós precisamos entender que você é autoridade espiritual dentro da sua casa ou aonde quer que você esteja. E se nós somos autoridade espiritual, o Senhor fala conosco que não é para você evangelizar, que não é para você mandar outro evangelizar aquele que está no seu caminho. É responsabilidade sua. É você que tem que dar de ganhar. E o que a gente vai dar? E isso é uma outra coisa muito séria. O que nós vamos dar? O que nós vamos falar? E esse é o grande problema, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja como meros espectadores. Estamos aqui para ver, às vezes, a roupa, o penteado da irmã, ver qual foi o desfecho daquela situação. Estamos aqui para olhar para muitas coisas, mas não estamos aqui para olhar para Cristo. Não estamos aqui para aprender com Cristo. Então, quando as pessoas vêm até nós, tendo necessidade e precisam ser alimentadas, muitas vezes elas são despedidas com fome, vazias, porque nós estamos vazios, não temos a presença de Deus nas nossas vidas, não temos a palavra de autoridade sobre as nossas vidas. E aí, meus irmãos, não é a igreja que é fraca, é você que é um crente fraco, porque você está mal alimentado, porque você não tem buscado a palavra do Senhor. Porque palavra tem, mas nós ficamos escolhendo com que vou me alimentar. Na igreja lá da Maricota é o quê? Ah, é culto de prosperidade, então eu vou. É culto para quê? Para arrumar um bom casamento, então eu vou. A gente fica escolhendo. Ah, a palavra hoje foi uma bênção, mas era todinha para Maricota. Era tudo para Maricota. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm até nós e voltam vazios, com fome. Mas o Senhor falou para os seus discípulos: eu estou lhes dando a minha palavra. O pão vivo que desceu dos céus. É isso que nós temos, a palavra do Senhor. E quando nós temos a palavra do Senhor, é responsabilidade nossa evangelizar. E aí eu volto à questão da comunhão. Às vezes nós temos na nossa família filhos, filhas, esposas, esposos, tios, tias, avós, amigos, amigas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E nós compartilhamos tudo. Falamos da novela, falamos de política, falamos de futebol, falamos de moda, mas não falamos de Jesus. Muitas vezes as pessoas nem sabem que nós servimos a Jesus. Muitas vezes as pessoas se espantam. Ah, você é crente? Eu não sabia. Porque nós não temos feito a diferença. E o Senhor nessa noite, Ele nos chama a fazer a diferença. A sermos homens e mulheres, a sairmos daqui comprometidos com a evangelização, com o discipulado. Discipulado não é um programa da igreja metodista. Discipulado é um estilo de vida. É entender que eu e você somos chamados a cuidar das pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. E vocês lembram como terminou o culto de um dia para Deus? Lembra como terminou o culto? Nós saímos daqui com uma toalhinha que tinha um versículo dizendo: vai e faça o mesmo. Assim como um bom samaritano olhou para aquele que estava caído à beira da estrada. Ele não quis saber de quem se tratava, mas entendeu que aquela pessoa que estava à beira da estrada era responsabilidade dele. E ele foi e cuidou.
com a responsabilidade de pedir ao Senhor que nos mostrasse quem nós iríamos discipular. Porque, amados, a nossa igreja está ficando bonitinha, não está? Está toda pintadinha já. Está quase se acabando. Mas vocês acham que o Senhor me trouxe aqui para isso? Vocês acham que o Senhor sustentou a vida de vocês aqui para isso? Não. Isso está na categoria do que e tudo mais Ele fará. Não é isso que diz o versículo? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso está na categoria de todas as outras coisas. Das coisas que não têm relevância, mas que papai, como um bom pai, eles querem cuidar melhor do altar, vou dar uns meios para eles fazerem isso. Mas nós não estamos aqui para fazer obras, reforma no prédio de alvenaria. Nós somos chamados a restaurar vidas para que o nome do Senhor seja exaltado. Foi para isso que o Senhor te salvou. Foi para isso que o Senhor te libertou. Foi para isso que você veio aqui hoje. Para que você faça a diferença no lugar que você está. E aí tem um louvor antigo que diz assim: quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, enquanto os muitos estão por aí, né, não conhecendo a Ti como eu conheço. Quantos, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, estão morrendo, padecendo, sofrendo, sem ouvir falar do nome do Senhor Jesus Cristo? Porque eu e você não fomos anunciados. Porque eu e você pensamos que isso era tarefa de qualquer um, menos nós. Mas o Senhor está falando nessa noite. Você. Não é para você passar para outro, é para você. É para você alimentar. É para você cuidar. É para você orar. É para você trabalhar com essa vida. É para você interceder. Porque você tem sido alimentado pelo Senhor da Seara. Porque o Senhor tem te dado alimento. O Senhor tem ministrado sobre a sua vida, para que você faça a diferença aonde quer que você esteja. E aí, eu não sei se você reparou, mas tem aqui no nosso altar uns vasinhos. E você, como eu acho que o Paulo César deu uma sementinha para todo mundo, não deu? Essa sementinha representa a vida de alguém que você está assumindo nessa noite um compromisso de cuidar. E nós escolhemos a semente de girassol, porque quando ela está num lugar em que ela percebe, ela se vira, né, em direção ao sol, buscando do sol o alimento, para que a fotossíntese ocorra e ela fique ainda mais bonita, mais vigorosa. Então ela sempre vai se virar para o lado que vem a luz do sol. Mas nós vamos plantar essa sementinha no compromisso e na fé de cuidar dessas vidas, até que elas possam se voltar para a luz